Olá, conforme informado na aba Comunidade, eu vou mostrar como ficou um trabalho que eu fiz do tema de estatística, em que eu solicitei 20 idades para fazer a composição da coleta de dados. A descrição da atividade essencialmente vai dizer que existem boas práticas que levam a uma análise mais completa de variáveis quantitativas, junto à utilização de teoria estatística. Daí seguimos com a escolha do indicador e a coleta de dados. É sempre bom você fazer a organização de dados quantitativos seguindo uma determinada ordem, então eu coletei diferentes idades que foram comentadas lá na aba Comunidade e as ordenei segundo a ordem crescente. Daí seguimos com a fonte de onde esses dados foram retirados e eu coloquei justamente o post da aba Comunidade. E aí as medidas a serem calculadas estão compreendidas nesse tópico 3, do cálculo de medidas, em que você era requisitado a calcular média, moda e mediana, são medidas de tendência central, e posteriormente, em posse dessas medidas de tendência central, você seria capaz de calcular as de dispersão, desvio padrão e o coeficiente de variação. Esses foram os resultados que eu obtive para cada uma dessas variáveis, e a seguir, o tópico 3.1 contempla a fundamentação teórica utilizada para determinar aqueles valores. O cálculo da média consiste na média aritmética simples, basicamente você vai fazer a soma de todas as entradas e depois dividi-la pelo número de entradas. Nesse caso, eu peguei as idades e depois a somei, dividindo posteriormente por 20, que foi o total de dados coletados. Depois você segue com a moda, ou seja, aquele cuja frequência é a maior de todas. Como nós temos um número par de dados, para você calcular a mediana, você tem que se valer da média aritmética dos termos centrais, uma vez que você não tem um único termo central. Nesse caso, você teria de pegar o 10º termo e o 11º e tomar a média para calcular a mediana. Se você avaliasse quais são os termos que ocupam a 10ª e 11ª posição, você veria que eles são iguais. Então você teria na primeira coluna 5 termos, então você precisaria andar mais 5 termos, de modo então que os termos de 10ª e 11ª posição são iguais a 19. E por conta disso a mediana vai ser também 19. O desvio padrão, ele basicamente vai dar uma ideia de quão heterogênea ou homogênea foi a coleta de dados. Nesse caso, como você está lidando com um cálculo amostral, você precisa dividir por n-1. Se fosse um cálculo populacional, você deveria dividir por n. E a diferença dessas duas vertentes, populacional e amostral, é basicamente a ideia de que a amostra sempre vai ser um subconjunto da população. E por ser um caso amostral, devemos utilizar o S maiúsculo para representar o desvio padrão. Essencialmente, você vai tomar a raiz quadrada da diferença quadrática entre seus dados coletados e a média aritmética, e depois você faz a divisão por n-1. A última métrica a ser calculada foi o coeficiente de variação, e ele basicamente mostra a porcentagem do desvio em relação à média aritmética. Por isso que você vai tomar o S e dividir pela média aritmética x barra. E aí, para a parte de construção gráfica, essencialmente extraí os dados da tabela e os plotei no gráfico de barras. Você nota visivelmente que a idade de 19 anos de fato foi o termo mais proeminente dessa coleta, enquanto que os demais apresentaram uma frequência relativamente pequena quando comparada à moda. E olhando para o gráfico, você já deveria imaginar que a moda, a média e a mediana deveriam assumir valores próximos ao 19. E passando finalmente para a conclusão, eu faço um compêndio de toda essa análise dos dados para ver se essas métricas que calculamos mostraram coerentes com os dados. Então, a média, a mediana, desvio padrão e o coeficiente se mostraram consistentes. Quando você avalia o desvio padrão, você obteve um valor de 7,41. Isso significa que se você tomar qualquer um desses dados, você pode utilizar o desvio padrão como um múltiplo para se chegar em um outro dado. Então, por exemplo, o 19 e o 12, eles estariam distantes de um desvio padrão, enquanto que o 19 e o 49, cerca de 4 desvios padrão. E ainda eu acrescento que pelo fato da idade de 19 anos ter sido dado de maior frequência, a média ela é extremamente influenciada por esse valor, e isso mascara idades como 12 anos e 49. Porém, fazendo o cálculo das medidas de dispersão, seria possível notar pelo coeficiente de variação e também pelo desvio padrão que essa população não é homogênea, ou seja, as idades tendem a variar muito em relação à média e entre si também. Todo o trabalho foi escrito com a linguagem de programação LaTeX. Ela garante uma operacionalização muito metódica para você fazer esse tipo de trabalho em PDF, além de uma coesão entre tabelas, fórmulas, texto
e gráficos, de modo que outros trabalhos que vierem a ser necessários terão essa mesma estética, além da consistência na maneira com que você faz esses trabalhos. E por fim, eu venho agradecer aos participantes dessa pesquisa, entre eles o Matheus 54, o Júnior CJM, Pensador Anônimo, Cauã Rosa, Davi I, João Victor, Clarice, Jean Ferreira e Dr. Gilberto Júnior.